Então, a partir da manhã, começo falando sobre OJS e indexação e vou finalizar à tarde falando um pouquinho de mídias sociais. Então, serão as minhas duas falas. Começo falando sobre OJS e indexação. Então, como o Rodrigo disse, eu tenho uma empresa que se chama Content Mind e nós temos lá 3 cursos online que poderão ajudar os editores neste tema especificamente. Um deles é sobre o OJS e nós lançamos recentemente o livro, o curso OJS na versão 3. Eu acredito que o vosso portal ainda está na versão anterior, mas precisamos migrar o mais rápido possível para a versão 3. Esse vasinho está atrapalhando um pouquinho, eu posso... Só para poder ver a tela do... E outro curso que temos também é sobre indexação, especificamente sobre indexação, oferecido pelo professor Gildenir, que é o coordenador do portal de periódicos da Unicamp, específico sobre educação, e um curso de pesquisa acadêmica na web a nível avançado. Estes slides ficarão com vocês, então alguém certamente irá repassar para vocês esses slides. Então não precisam se preocupar em copiar nada, porque vocês vão ficar com os arquivos, ok? Então vamos lá. Primeiro, o que é OJS? Quer dizer, Open Journal System, é o sistema que vocês utilizam aqui, é o sistema mais utilizado no país para publicação de periódicos eletrônicos. E o Brasil é o país que mais utiliza, dentre todos que utilizam esse sistema, que é canadense, o país que mais utiliza o JS é o Brasil. Então, ali é o link. Na versão 3, nós temos estas funcionalidades. Então, como editor, eu tenho este menu para configurar e para... Esse é o meu painel de controle nesse sistema, nessa versão 3. Eu tenho aqui um mapa de utilizadores desse sistema, que foi desenvolvido pelo PKP, que tem sede no Canadá, e foi desenvolvido, começou para atender as universidades British Columbia do Canadá, e se espalhou pelo mundo, foi já desenvolvido numa plataforma livre, Open Access. Então, este talvez seja o principal motivo de no Brasil ter feito tanto sucesso, né? É um sistema muito bom, livre, gratuito e tem nos atendido. Languages. Quais são as línguas, os idiomas em que nós já temos esse sistema? OJS, então, é o sistema do Open Journal System, que é para revistas. Nós temos outro que desenvolvido pelo PKP também, que é o OCS, que quem aprendeu um sistema OJS para revistas também vai saber o Open Conference System, que é um sistema para gerenciar eventos. Então, ele provisiona um ambiente para que possa não só gerenciar um evento, como criar um portal dos eventos. Eu não sei se aqui vocês utilizam OCS ou não. OCS, para Open Conference System, para eventos. Nós temos um evento que eu gostaria, essa imagem está hiperlinkada, depois quando vocês baixarem o slide, vocês ao clicarem aqui vão ter acesso ao principal evento Open Access que existe no mundo. Já estamos no 9º evento de acesso aberto, que é uma iniciativa, é um evento luso-brasileiro. Um ano acontece no Brasil, um ano acontece em Portugal. Este ano vai acontecer em Portugal, em Lisboa, acho que julho, agosto. E todos os anais destes eventos, desses 9 eventos, estão publicados em uma única plataforma em OCS, que é o irmãozinho gêmeo do OJS, ok? OJS para revistas, OCS, Open Conference System, para eventos. Então, pensem com carinho na utilização desse sistema. E o OMP, que é Open Monograph Press, que é para publicar livros em acesso aberto. Eu não sei se é esse sistema, Rodrigo, que utilizam aqui,
mas é um sistema também bastante interessante. Quem utiliza esse sistema Open Monograph Press é para publicar o portal de livros abertos da USP. Se vocês entrarem, é no OMP que o USP publica os seus livros em acesso aberto, ok? Bom, OJS. Então, uma breve introdução sobre as possibilidades ou como é que foi desenvolvido e como funciona esse sistema. Então, o OJS é um software livre, gratuito, código-fonte aberto, que significa que ele pode ser customizado conforme o utilizador queira e tem atualizações contínuas. Então, nós não temos, não se passam 2, 3 meses sem que esse software tenha atualizações. Então, os nossos TIs, as pessoas que estão responsáveis pela manutenção desse sistema, precisam saber que continuamente tem que estar atentos para manter o sistema, a plataforma sempre atualizado. E além de manter atualizado em novas versões, também deve aplicar as patches que são lançadas continuamente lá no PKP. Patches são remendos, são correções na última versão. Eu não sei se o TI responsável pelo sistema está aqui. Está aqui? Não. Você faz a Lepidus, então está coberto, ok? Eu tinha esquecido desse detalhe, Rodrigo. Tá certo. Então, a Lepidus é uma empresa brasileira que cuida, que hospeda e que aplica essas patches. Então, semanalmente, quinzenalmente, tem correções a serem aplicadas na versão atual e quem hospeda na Lepidus tem essas patches atualizadas. Ok, estão com boa cobertura. Bom, para que serve o OJS? Para publicações periódicas científicas ou portais, e é um sistema completo, quer dizer, ele provisiona desde a submissão até a publicação do site. Porque há outros sistemas que são simplesmente para gestão do fluxo editorial. E o OJS ele vai além, vai até a publicação das revistas ou do portal no site. Muito importante característica é que ele é interoperável. O que quer dizer interoperável? O OJS, por ser desenvolvido numa plataforma livre, ele interopera com outros sistemas, quer sejam livres ou não. Isso quer dizer que ele troca dados, interoperável quer dizer ele troca dados com outros sistemas de forma automática. Então, desde que haja compatibilidades ou haja configurações, isso feita pelos TIs, né? Esse sistema ele conversa com outros sem problemas algum. Então, ele troca, intercambia dados com outros sistemas, e eu vou mostrar alguns exemplos já já. Por exemplo, com indexadores e com identificadores digitais, né? Vou explicar já já mais um pouquinho. O OJS 3, ele foi lançado, essa última versão, em 31 de agosto de 2017, e essa versão 3 já teve várias versões ou melhorias. Ela tem uma interface mais amigável, ela já nasce mobile, quer dizer, quem utiliza o OJS 3, na versão 3, a revista já pode ser lida pelos devices mobiles, né? Qualquer um. Então, ela tem uma interface mais amigável e ela permite uma maior mobilidade na gestão de papéis e permissões. Bom, o OJS atende a todos os critérios da comunicação científica. Então, todos aqueles preceitos, como ele foi desenvolvido dentro de uma universidade, para atender tudo que a comunicação científica exige, esse software contempla todas essas prerrogativas. Por exemplo, avaliador. O avaliador ele só tem acesso exatamente àquele arquivo que ele foi designado para avaliar. Então, não há nenhum perigo de um avaliador de um artigo X ter acesso a qualquer outro arquivo que não seja aquele para o qual foi designado. O autor ele tem acesso dentro do mesmo registro somente àquelas telas que, como autor, ele tem direito a acessar. O editor, alguns editores têm acesso a determinadas telas que outros não. Os avaliadores, autores, editores, todos os personagens, todos os atores que trabalham nestes registros,
eles têm acesso, mediante as suas senhas, somente àquelas áreas para as quais foi designado. Então, nesse sentido, é um sistema bastante seguro e bem completo. O sucesso depende do quê? Da configuração correta do sistema, mais a equipe é capacitada e atualizada. É aí que nós entramos, né, Rodrigo? Na capacitação desses editores, desses autores, desses avaliadores, desses gerentes desses portais, né, das equipes editoriais. Então, elas precisam estar constantemente sendo atualizadas. Por quê? Porque o software tem atualizações a cada 2, 3 meses. Então, aquilo que você não tinha, uma ferramenta que você não tinha até 3 meses atrás, você tem agora. Então, se você tem o teu editor, ele precisa saber que você tem novas coisas para fazer. Então, os assistentes, os editores, todos esses papéis são configuráveis. Então, o editor de sessão, ele controla todo o fluxo. Os editores de texto controlam toda a parte de revisão de conteúdo. E os diagramadores, toda a parte de editoração da forma desses artigos depois que estão prontos, resolvidos já na questão de conteúdo. O OJS permite a publicação do artigo em diversos formatos. O que eu quero dizer com isso? Ele permite a publicação do mesmo artigo em PDF, em HTML, no formato EPUB, no formato XML. Então, nós temos diversas opções de publicação do mesmo artigo. E incorpora também, dentro de cada artigo, outros arquivos hipermídia. Por exemplo, você pode colocar junto àquele artigo o áudio daquele artigo. Então, você gerar um MP3 a partir do texto que você publicou. Então, para pessoas de baixa visão, para pessoas que estão em trânsito e querem ouvir um artigo ao invés de lê-lo, então você pode pôr essa opção. Opção de colocar MP4, vídeos dentro do mesmo artigo, ou dentro do artigo, ou como arquivo adicional, você pode fazer isso. Então, ele tem essas funcionalidades. Você tem como configurar o Ahead of Print. Quer dizer, publicar artigo a artigo antes da data oficial da publicação daquele fascículo. Tanto publicar artigos ahead of print, como publicar fascículos ahead of print. Aí fica a escolha do editor e também configurar o sistema para publicação contínua, que acho que o Benedito, que é o expert no assunto, deverá falar um pouquinho disso, que é para onde estamos indo. Então, para que esperar que o fascículo fique fechado e pronto para publicar aquele artigo? Sendo que ele pode ser publicado assim que estiver pronto, editorado, já divulga aquele artigo separadamente da sua edição completa, né? Então, é uma possibilidade. Importantíssimo, nós precisamos, antes de publicar, conferir se todos os metadados, quer dizer, se todos os campos que este artigo tem, se todos eles estão corretamente preenchidos e se estão preenchidos. Por quê? Naquela interoperabilidade que eu falei para vocês, quando os sistemas ou indexadores ou outros sistemas com os quais você vai interoperar o teu OJS, se alguns metadados estiverem vazios ou incompletos, então nós vamos ter problemas nessa interoperabilidade, inclusive com DOI. Se você vai registrar o teu DOI na Crossref e alguns campos do teu OJS não estão preenchidos ou corretamente preenchidos, vai dar problema lá no DOI. Aí você diz, mas por que está dando problema? Vamos olhar os metadados. Então, a importância da completude, da correção, do preenchimento desses metadados. Um exemplo, se no campo nome do autor, o nome do autor tiver um erro de digitação, o que vai acontecer lá na hora de contabilizar a citação desse artigo? Aquele autor faltando um R, um S no nome, aquela citação não vai ser contabilizada para ele. Por quê? Porque no metadado, campo autor
tem um erro de digitação. E essa indexação é feita por robôs. É automático. Então, se o campo não estiver corretamente preenchido, esse autor perdeu uma citação. Tá certo? A revista perdeu a indexação daquele artigo. Então, antes de publicar esse artigo, é importantíssimo conferir cada um dos metadados. Se no campo título tiver um erro de digitação, faltar uma palavra, qualquer erro, ele vai influenciar lá no resultado final, ok? Então, é importantíssimo isso. Também permite registrar DOIs atribuídos automaticamente. O OJS, na verdade, são 3 passos que o editor tem que fazer. E no site desse curso OJS 3, eu publiquei uma aula demonstrativa sobre como atribuir e registrar o DOI automaticamente via OJS 3. O editor precisa configurar o plugin dentro do sistema corretamente, com aqueles dados que a própria Crossref envia, precisa configurar o plugin. Estando configurado, então o OJS ele vai atribuir a cada registro, a cada artigo, um DOI dentro do sistema. E o terceiro passo seria o editor, a um clique, registrar esse DOI lá na Crossref. Então, o OJS ele interopera com a Crossref automaticamente. A um clique, você registra na Crossref todos os DOIs daquele fascículo. Se for um artigo publicado a head of print ou no sistema de publicação contínua, você registra o DOI somente daquele artigo automaticamente. Então, o sistema ele provê todas essas funcionalidades e por isso é importante ter um sistema. Por isso é importante que nós tenhamos a revista num sistema e não simplesmente publicada em um site, por exemplo, no WordPress. Você pode publicar uma revista lindíssima no WordPress, certo? Fazer um site todo com, sabe, show pirotécnico no WordPress dá para você fazer, lindíssimo. Só que na hora de interoperar, você não vai ter essas funcionalidades, entende? É por isso que eu estou enfatizando as funcionalidades do sistema que vocês estão utilizando e para que vocês entendam da importância de ter esse sistema e manter atualizado. E aí, o nosso tema é como melhorar o meu OJS para que a indexação seja melhor processada. Acredito que seja essa a ênfase. Então, quando eu digo indexação de periódicos, eu estou falando principalmente de uma palavra, que quer dizer qualidade. Então, apesar da tua revista estar num sistema que tem qualidade, apesar dele estar bem configurado, apesar da equipe estar toda capacitada e atualizada, o que é mais importante, digamos, para o universo acadêmico? É que cada artigo tenha qualidade. Para que a qualidade da revista seja, vamos dizer, referendada pelos pares, e essa, vamos dizer, essa bênção dada para a revista, qual é? Ser citada, não é? Então, um artigo de qualidade, a primeira coisa que vai acontecer com ele vai ser citado, desde que ele chegue até o seu leitor correto, aquele leitor que está necessitando daquela informação, ok? Então, aí a importância da indexação. Então, além de utilizarmos um software que provê todas essas funcionalidades, além do nosso artigo ter a qualidade necessária para que seja citado pelos pares, é importante também que esse artigo chegue ao conhecimento daqueles que estão precisando desse artigo. E aí que entra a questão da indexação, tá certo? Nós precisamos indexar por quê? Para que a nossa produção chegue ao seu público-alvo. Senão nós estamos trabalhando, se não indexarmos nas melhores fontes que serão demandadas por aqueles autores, não seremos citados. E se não formos citados, nós não subiremos em todos os rankings que nós sabemos que precisamos subir. Tanto rankings de
fator de impacto, índice H do autor, da revista, como qualificação, qualis, etc. e tal. Então, tudo isso vai depender o quê? Da citação, do uso deste artigo. Então, agora de manhã eu vou falar sobre a indexação nas fontes tradicionais na academia que indexam, ok? E à tarde eu vou falar sobre o papel das mídias sociais nessa divulgação. Então, vou ficar nessas duas falas. Bom, se eu estou falando de OJS e indexação, eu estou falando basicamente de interoperabilidade entre os sistemas. Por exemplo, vou destacar 2 indexadores que você interopera automaticamente. Então, se você conseguir ser indexado no DOAJ, você tem dentro do OJS uma ferramenta para alimentar automaticamente o DOAJ com aquela tua produção. Isso é interoperabilidade. Difícil essa palavra, comprida. Então, o sistema interopera com sistemas tradicionais de avaliação. Então, para indexar lá no DOAJ, você tem uma ferramenta que você dá um clique, o teu OJS exporta para o DOAJ aqueles arquivos da forma que o DOAJ vai incorporar no seu sistema, ok? Da mesma forma, PubMed, etc. Então, sempre estão sendo lançadas nas novas versões outros indexadores que se tornam interoperáveis com esse sistema. Por isso, volto a enfatizar a importância dos metadados. E ninguém entende melhor de metadados do que o bibliotecário. Sem querer puxar brasa para minha sardinha, que eu sou bibliotecária, né? Eu queria saber se o bibliotecário está presente. O bibliotecário da instituição está em São Paulo, então tudo bem. Prazer, bibliotecário. Quem é bibliotecária? Bibliotecária? Aqui, Kátia. Kátia? Kátia, eu trouxe um presente para você. A Kátia vai receber um livro, tá bom? De inovação em bibliotecas. Então, depois fala comigo, eu trouxe um presente para você, Kátia. Então, veja bem, metadados. O que são os metadados? Os metadados são os campos... como que eu explico metadados para quem não é bibliotecário? Todo perfume tem um rótulo, ok? Se no rótulo está escrito perfume tal, pense num perfume importado Carolina Herrera, que eu gosto muito. Se num frasco de Carolina Herrera está escrito no rótulo que é um perfume Carolina Herrera, o frasco é de Carolina Herrera, mas dentro do frasco tem veneno, significa o quê? Que os metadados não estão correspondendo ao conteúdo. Então, o que são metadados? São as etiquetas que o sistema coloca nos conteúdos. Então, se o conteúdo é bom, é excelente, então o metadado, ele tem que dizer, olha, é um perfume importado, tá fabricado tão, a data de validade é tal. Então, esses são os metadados. Cada artigo tem que ter os seus metadados corretamente para que os indexadores, para que os sistemas possam fazer o trabalho de interoperabilidade e esse sistema corresponder aos conteúdos que estamos publicando. Então, o OJS, ele interopera principalmente com 2 grandes sistemas que nós conhecemos como identificadores digitais, que são o DOI para atribuir um código aos documentos digitais, para que eles não se percam, para que os textos completos sejam recuperados, e o ORCID para os autores. Tendo esses 2 campos preenchidos, não há erro para os indexadores, ok? Então, ORCID seria uma próxima palestra, a importância que temos de colocar ORCID para todos os autores de toda a revista. Bom, um view rapidinho sobre o OJS 3. Ele é um sistema completo da submissão, avaliação, edição de conteúdo, editoração da forma e publicação.
E o OJS 3 traz algumas funcionalidades, por exemplo, um cadastro mínimo, ele é interoperável com o ORCID, eu já disse, um cadastro mínimo que, quando o autor vai se cadastrar, ele não precisa preencher um formulário quilométrico. Aliás, se ele se cadastrar via ORCID, esse formulário já fica pré-preenchido. Pode submeter múltiplos arquivos, facilita antiplagiarismo. Dentro do sistema de avaliação, ele cria um fórum, quer dizer, quando o artigo estiver sendo avaliado, o editor não precisa ficar mandando e-mails para esse autor, ele pode pôr dentro do sistema informações tipo fórum, chat, onde essas mensagens serão lidas tanto pelos avaliadores, como pelos autores, como pelos editores. Então, você coloca dentro do sistema essa comunicação. Assistentes de revista que podem ser configurados, por exemplo, revisor gramatical, os tradutores, bibliotecários que vão revisar a normalização desses artigos, então você configura dentro do sistema. Aqui na questão da edição de conteúdo. Quanto à forma, nós temos também outras funcionalidades bastante importantes. Ressalta a questão da biblioteca da revista, você tem dentro do sistema um repositório de arquivos para o qual você pode hiperlinkar nos textos. Ele é mobile, a acessibilidade está muito melhor e o visual realmente melhorou bastante. Aqui está um exemplo de uma revista configurada em OJS 3. Foi a primeira experiência de consultoria da Content Mind para a publicação de uma revista em OJS 3. E realmente ela está usando todas as funcionalidades possíveis no sistema, tem um outro visual. Observem, por exemplo, a nuvem de palavras-chave. Ela realmente, o OJS 3 permite um visual realmente bastante diferenciado. A primeira coisa que nós solicitamos para esse editor é que ele se afiliasse à ABEC, e está aqui a nossa consultoria e onde ele é hospedado, que é na Lépidos, onde vocês também hospedam. Aqui nós temos o visual daquela página de fascículos anteriores, que na versão que vocês estão, então, tem só ano, volume e fascículo, a lista, né? Então, em OJS 3, dá para você customizar e deixar essa página realmente muito mais bonita. Em OJS 3, nós temos lá do PQP, se você entrar no site do PQP, tem várias revistas que demonstram como melhorou especialmente o visual nesta versão. E aqui embaixo eu tenho a lista dos formatos dos artigos publicados em OJS 3 e especialmente o destaque do XML. Aqui, naquele cabeçalho da revista, você tem um banner que você coloca em cada um dos artigos uma imagem. Então, quando você entra na revista, aquele banner com as imagens dos artigos, eles vão rolando naquele cabeçalho, e essa daqui é um dos banners dessa revista Psychometric. Ela é outra revista que o PQP está fazendo propaganda. Aqui a lista aqui é o sumário de um fascículo, com todas as imagens dos artigos que vão estar rolando naquele banner. Então, fica realmente um visual muito diferente do OJS anterior. Aqui, aquela página de resumos, né, tradicional, que nós temos em texto. Aqui é a lista das sessões, então, a seção de Research Article, com os seus artigos e as suas devidas imagens. Bom, OJS, em resumo, tem essas funcionalidades. Agora, eu vou dar o crédito ao Gildenir, que é o coordenador da biblioteca, do portal da Unicamp, que ele tem curso sobre indexação. Então, do curso dele, eu tirei alguns slides que vou passar para você. O que significa para uma revista estar indexada? E uma revista estar indexada, tenho 20 minutos, ok, vai dar. Significa que ela está selecionada para indexação em indexadores consagrados pela academia. Então, significa que essa revista cumpre todos os critérios, os pré-requisitos
para que possa ser indexada a outras revistas nacionais e internacionais, quer dizer, referenda um padrão para aquela revista. Número de indexações versus visibilidade. Então, para que indexar? O primeiro resultado vai ser ampliar a visibilidade. Ampliando a visibilidade, qual a primeira consequência? A chance maior de ser citado, que é tudo que nós queremos. Tanto os autores como os próprios editores, não é? Então, o reconhecimento vai ser uma decorrência dessa visibilidade. Quando é que nasceram? Aqui um slide que mostra um pouquinho da história das publicações periódicas. Em 1665, nasceram as duas primeiras publicações periódicas. Então, nós temos alguns séculos desse tipo de publicação. E qual é o crescimento que foi levantado por um indexador que se chama Ouriches, nessa linha do tempo. Então, em 1932, nós tínhamos 3.000 publicações periódicas, e em 1981, 96.000. 1996, 165.000. Num levantamento de 2016, já eram mais 300.000 publicações periódicas no mundo. Quer dizer, a rigor, aquela revista que estamos publicando, não nas prés, ela tem mais de 300.000 concorrentes que disputam os melhores autores. Então, vamos pensar um pouquinho assim, visão mercadológica? Os melhores autores do planeta têm mais de 300.000 opções entre escolher a tua revista e mais de 300.000. Então, daí, não é para desanimar, não riam, não é para desanimar. Quer dizer, qual vai ser o diferencial da minha revista para que eu conquiste os melhores autores daquela área específica? Então, por isso, voltamos naquilo que eu disse agora há pouco. Indexar significa dar visibilidade. Dar visibilidade significa o leitor recebeu a informação, chegou na tua revista. Ele vai ver o quê? Ele vai ver o quê? Sim, está indexado, eu cheguei lá. Vou publicar aqui ou não? O que o leitor vai ver? Esse autor. Quale se for brasileiro, e se não for? Fator de impacto, FI, se não for? Se não é isso que ele está querendo. Ele quer ver qual é o público-alvo dessa revista. Eu escrevi, por exemplo, um artigo sobre a importância de não usar anabolizante nas academias brasileiras, digamos. Meu estudo de caso é feito em academias brasileiras, e eu quero que os profissionais dessa área leiam esse artigo e os profissionais dessa área citem meu artigo. Então, eu tenho um público, eu quero saber se essa revista que eu vou publicar, ela é lida por esse público-alvo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma pesquisa dentro dessa revista pelas palavras-chave que eu tenho no meu artigo. Então, a pergunta básica é desse autor. Por que é que ele vai me escolher? Por que é que ele vai publicar na minha revista e não em outra? Então, nós temos que ter, quando nós recebemos nossos artigos, são submetidos na nossa revista, a primeira pergunta que a gente deve fazer: quais são as chances desse artigo especificamente que eu acabei de receber, quais são as chances dele ser citado por alguém que faz parte do público-alvo dessa revista especificamente? Aí você vai fazer a pesquisa daquelas palavras-chave, daquele artigo, dentro das bases que você está indexado. Com quais outras revistas, dentro da mesma base, esse leitor ele vai ter as opções de publicar na minha ou naquela. Então, é um raciocínio que tem que ser automático para o editor, tá certo, Benedito? Estou roubando fala dele, tá? De corpo presente, ele está vendo que eu estou roubando fala dele. Quer dizer, o autor, ele decide. Então, quem é o rei na publicação periódica?
Comunicação científica periódica. Quem é o rei? O rei é o autor, ele que vai decidir. Pode ter a revista, pode ter sistema, pode ter indexação, pode ter qualidade, pode ter tudo. Se você não tiver bons autores, já você morre na praia. Tá certo? Então, é fundamental ter bons autores. Quem serão os bons autores aos olhos dos seus pares? Aqueles que forem mais citados. Não tem como seguir por... Se não for citado, se não for utilizado, se não tiver sido baixado, não tiver leitura desse público-alvo, então não está referendado que aquele é um bom artigo, tá certo? Bom, só aí daria uma outra palestra. Então, um erro comum dos editores, confundir indexadores com divulgadores. Tem muita gente que fala assim, a minha revista está indexada como Qualis A. Tudo errado, conceito errado. Qualis não é indexador. Tá? Qualis é uma avaliação, um sistema de avaliação, não indexação. Então, aqui no curso do Judenir, ele explica exatamente essas diferenças. Então, um bom editor jamais deve cometer esse erro, né? De dizer que a sua revista está indexada em XYZ, que não são indexadores. Mesmo porque há revistas que publicam na capa, na home da revista, indexados em... Aí coloca lá, Qualis A, B, C, tá? E não é indexador. Então, aqui uma explicação do que é indexador e o que não é. O que são os indexadores? São as bases de dados, são os diretórios, são portais e são índices, e não sistemas de avaliação. Então, divulgadores, sistemas que fazem divulgação dos nossos artigos, nossos periódicos, eles necessariamente não são indexadores. Apesar de estarmos usando um sistema OJS, nem tudo que interopera é indexador. Então, precisamos ter cuidado para utilizarmos as terminologias corretas. Aqui, então, um slide específico dizendo que QualisCapes é um sistema de avaliação e de classificação e não um indexador. Aliás, isso é dito pelo próprio Qualis, né? O Judenir, quero fazer a propaganda desse infográfico, ele está livre, gratuito, né? Podem baixar ali, é importantíssimo, ele está constantemente atualizando este documento. Ele faz uma lista de todos os indexadores e divulgadores dizendo o que são e como submeter a cada um deles. Então, é um documento bastante importante que eu sugiro que vocês baixem e estudem esse documento. Bom, aqueles indexadores que eu consegui para a minha revista, então eu tenho que publicar na revista que eu estou indexada lá. Especialmente se você tiver um bom TI, você vai colocar os logos desses indexadores na tua revista e esses logos hiperlinkados para dentro do indexador, comprovando que a tua revista está lá. Eu tenho visto muitos logos em muitas revistas e portais que colocam lá a Z de onde estou indexado. Só que nada hiperlinkado. Então, estou indexado no Latindex. Ok. Você clica no logo, não está hiperlinkado. Então, eu tenho que ir lá no Latindex, fazer uma pesquisa, pelo título da revista, seleciona, copia, cola, vou lá para ver se está. Não. A revista de qualidade, ela facilita a vida desse leitor, desse autor. Então, eu quero publicar na sua revista. Eu entro lá, você diz que está indexado no Latindex. Eu clico no Latindex. Não tem nenhuma comprovação na tua home que você está indexado no Latindex. Estou indexado na Web of Science. Mas e aí? Eu tenho que ir lá para fazer a pesquisa para ver se você realmente está? Ou se você já esteve, não está mais e continua lá o logo de Web of Science na tua revista? Então, isso tudo qualifica ou desqualifica uma revista, né? As informações que nós colocamos. Eu até pensei em fazer um pool de vários critérios que a nossa revista tem que, ou o nosso portal, ele tem que atender para ser indexado em diversos indexadores. Então, cada indexador tem uma lista de critérios e se você entrar em qualquer um deles, você vai ver as listas que eles têm. Talvez um indexador que tenha um critério mais rigoroso, ao meu ver, hoje, seja a própria Cielo, né? Cielo tem uma lista de critérios
que são até mais difíceis, do 10 minutos, e são mais difíceis do que até a própria Web of Science ou Scopus. Então, peguei uma média, que nem tanto céu, nem tanta terra são os critérios Scopus. Vocês conseguem ler daí? Não sei. Primeira coisa que o indexador vai olhar, política do periódico. Aquilo que você coloca lá como escopo, diretrizes para autores, normas para publicação, essas políticas estão sendo obedecidas pelos artigos que você publica? Por exemplo, lá nas políticas está escrito, a norma que nós utilizamos é Vancouver. Ok. Você entra, abre um artigo e você vê que os artigos não estão obedecendo a Vancouver. Aí o indexador fala, peraí, mas que negócio é esse? Você fala que usa BNT. Aí você abre um artigo, a norma é Vancouver. Significa o quê? Falta de capricho do editor. Antes de publicar, ele não viu esse metadado, né? Então, se é Vancouver, Vancouver. Os indexadores, eles não têm nenhuma norma preferencial. Qualquer norma que você diga, ok, até a própria norma, há revistas que, por exemplo, Nature, nada se parece com as normas de Nature. Normas para você publicar de Nature são normas Nature, ok. Só que o que se publica em Nature obedece a norma Nature. Tá certo? Então, obedeça com os teus artigos as políticas que você disse que deverão ser obedecidas. Então, aí vai um trabalho insano por parte do editor da revista. Verificar se tudo que ele pôs na política, os seus artigos, eles estão obedecendo. Porque esse é um critério que essa base indexadora vai olhar. Um outro, a questão de conteúdo. Deixa eu só falar uma coisa. Estou acabando, dá para... Opa! Dá para gastar um tempinho mais aqui. Questão de política. Semana passada, um editor me passou um e-mail, que ele já me ouviu lá na BEC, e me passou um e-mail repassando um retorno que ele teve de uma determinada base de dados, e dizendo assim, Sueli, me socorre. Socorro, porque a base de dados diz que eu não estou cumprindo um critério que eu tenho certeza que eu cumpri. Como assim? Onde é que ela está vendo que eu não cumpri? Tudo que aquela base pediu, eu fiz. Me ajuda, porque eu não acho. Eu olho o que eu tenho na revista e olho o e-mail dela. A base de dados não disse onde está o erro. Diz assim, olha, você não cumpriu as suas políticas. Sim. Aí eu falei, bom, então você me dá o link da revista, eu vou olhar, já conheço os critérios da base, vou olhar. Conforme eu abri assim, as diretrizes, a primeira coisa que eu vi, licença Creative Commons, estava assim, aquela CC by NC e ND, quer dizer, não pode fazer obras derivadas, não pode fazer uso comercial daquele artigo. Então, é uma licença Creative Commons, mas começa com CC BY, quer dizer, você pode utilizar desde que você cite a fonte. Bom, falei, a licença Creative Commons dele é essa aqui. Aí eu fui nas diretrizes. Nas diretrizes para os autores, tinha um documento que o autor precisava assinar, que ele passava os direitos autorais para a revista. Então, se o direito autoral é da revista, então fechou, não tem licença Creative Commons. Porque licença Creative Commons é CC BY, quer dizer, se eu posso utilizar, mas o direito autoral é do autor. A licença, primeira mandamento da CC BY é que o direito patrimonial é do autor e não da revista. Aí, imediatamente, olha, já achei o que? Eu não preciso nem ler mais. Você deu um documento para que cada autor transfira os direitos autorais para a tua revista. E você usa a licença Creative Commons. Põe na tua revista, põe no teu... E outra, na homepage da revista estava uma licença e nos artigos, dentro do PDF, outra licença. E aí está o problema. Então, você não está cumprindo as políticas que você disse que tem. Então, indexação, eu fecho aqui. A indexação vai ocorrer mediante uma série de coisas.
Não basta somente a qualidade, bons autores, o melhor sistema, os metadados todos cumpridos, se os critérios, tudo aquilo, as tuas políticas não forem seguidas por você. Se nem você está seguindo aquilo que você pede para que autores sigam, então como é que você quer que os bons indexadores indexem a tua revista? Então vamos rever nosso texto de escopo, as nossas diretrizes, as diretrizes para os autores, vamos ver se não tem inconsistências nas falas e com as práticas. Se tudo aquilo que nós falamos nas nossas normas, nós mesmos, como editores, estamos cumprindo. Se não estamos, o editor o indexador vai descobrir. Eu sei, por exemplo, que há indexadores que vão pedir uma senha da tua revista, uma senha do teu OJS. Aí você diz, nos critérios, que os artigos dessa revista serão avaliados, double blind review. Então, a avaliação é feita duplo cego, ok? Aí a base de dados que pediu uma senha, vai lá, a indexadora, entra lá na tua revista e vê se você não passou para o avaliador nenhum. Não tem avaliação dentro do teu sistema, você pulou. Você usou o JS só para publicar. Entrou, publicou. Cadê o sistema de avaliação dentro do sistema? Não tem comprovação. Onde é que está a comprovação que foi blind review? Está dentro do e-mail da secretária da revista. Como é que a base indexadora vai ter essa comprovação? Então, por isso, além de usar um sistema, é usar o sistema na sua completude. Usar todo o sistema, inclusive a avaliação. O teu formulário de avaliação está onde? No e-mail da secretária ou está dentro do sistema? Então, o JS tem uma caixinha lá onde você configura um formulário de avaliação para submeter aos avaliadores. Os avaliadores vão responder dentro do sistema este formulário e a avaliação de cada um dos avaliadores vai estar dentro do registro do artigo e você tem como comprovar. Não tendo isso, como é que você quer ser Cielo? Como é que você quer ser Scopus? Como é que você quer ser Web of Science? Tá certo? Pode até ter bons autores, mas entenderam? Onde é que está o JS, onde é que está a indexação? Vai muito além do que estão nos manuais. Então, Rodrigo, agradeço o convite, né? O Rodrigo fez o curso comigo, ele sofreu comigo, eu sofri com ele, porque não tinha dia que o Rodrigo não enviava alguma pergunta. Eu falei, mas se fizer isso, ele disse, Rodrigo, isso aqui não, por isso. Olha, falta isso. Entrei no vosso portal, está faltando isso. Fiz um diagnóstico, olha, precisa melhorar isso. Tá certo? Talvez seja por isso que eu esteja aqui, não é? Porque eu fui bastante rigorosa, quer dizer, eu tenho os olhos, porque eu já atendi muita gente que submeteu a indexação. Então, eu tenho os olhos daquele chão de fábrica. O que eu estou passando para vocês não está nos manuais, tá certo? Então, é de uma prática, de uma experiência no dia a dia. Eu tenho esse curso de OJS há uns 10 anos. Então, já ajudei muitos editores com diversos problemas. E são as vossas dificuldades que me ensinam o sistema. Então, continuo ao vosso dispor, tá certo? Tenho aqui todos os meus dados e espero que vocês realmente, nesse dia, possam ter todas as informações que faltam para que vocês realmente possam atingir, né, os critérios dos melhores indexadores. E continuem contando comigo para isso, ok? Então tá, obrigada.